sobre o Ano Internacional da Química, sobre Marie Curie, uma grande cientista, que se não fosse por ela, nós não teríamos o raio-x e diversas outras coisas. Ela foi a única mulher a receber 2 prêmios Nobel e é um exemplo de inspiração. O trabalho, na minha opinião, ficou muito bom e espero que todos gostem. É isso aí, Gustavo. Tamo junto. Amém. Tchau. Tchau. Falou, Brenda. I can probably say I can probably say if you tell me what am I supposed to do, I'll forget you. Nothing's gonna change my love to you. I will catch you. Radio's gonna hustle, but it doesn't kill. Bom, Marie Curie nasceu na atual Polônia, em Varsóvia, em 1867, dia 7 de novembro. Ela mudou-se para Paris, licenciou-se em primeiro lugar em Ciências Matemática e Física, na Sorbonne. Foi a primeira mulher a lecionar neste prestigiado estabelecimento de ensino. Casou-se em 1895 com Pierre Curie, professor de física, tendo origem ao seu nome Marie Curie. Em 1896, Henrique Becquerel incentivou-a a estudar as radiações por ele descobertas, emitidas pelos sais de Urano. Juntamente com seu marido, Marie Curie, então começou a estudar hipóteses. Ela teve hipóteses sobre o polônio e sobre o rádio. Polônio devido à sua terra natal, Polônia. Seguiu-se um período de muita tentativa fracassadas. Marie e Pierre trabalharam juntos e suas letras se alteraram nos cadernos do laboratório, onde eram anotadas suas ideias e experimentos. A separação completa do novo elemento não foi conseguida. No entanto, através desses processos de purificação, foi possível obter um material que ainda se parecia com o bismuto, mas 400 vezes mais ativo do que o urano. Os Curie mantiveram a hipótese de que existia um elemento, no caso nesse seria o polônio. Continuando a investigar a pechblanda, com a ajuda de George Bermud, o casal Curie descobriu que era possível encontrar mais uma substância fortemente radioativa. Novamente, essa substância parecia ser muito difícil de ser isolada. Após uma série de reações químicas, como no caso do polônio, foi possível obter uma matéria fortemente radioativa, mas suas propriedades químicas eram desta vez iguais ao do bário. Como no caso anterior, foi possível aumentar a concentração de materiais radioativos através de um processo de dissolução e precipitação, obtendo a matéria 900 vezes mais ativo do que um urânio puro, sendo, no entanto, conseguir uma separação total de bário. Eles supuseram que havia um novo elemento desconhecido misturado ao bário, que levaria o nome de rádio. Efetivamente, em 1898, deduziram essas explicações. Haveria, com certeza, na pechblanda, alguns componentes que liberariam mais energia do que o urano. Em 26 de dezembro deste ano, Marie Curie fez a descoberta dessa nova substância, a Academia de Ciências de Paris. Após vários anos de trabalho conquistado através de concentração de várias classes de pechblanda, isolaram 2 elementos químicos. O primeiro foi o polônio
outro rádio devido à intensa radiação, de qual conseguiram obter em 1902 0,1 gramas do material. Marie Curie nasceu em 1867 e morreu em 1962. Foi a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel em campos diferentes. A única outra pessoa até hoje foi Linus Pauling. No entanto, Marie foi a única pessoa a receber 2 prêmios Nobel em áreas científicas, com Pierre Curie e Antônio Wayne. Recebeu o Prêmio Nobel da Física em 1903, em reconhecimentos pelos extraordinários serviços obtidos em suas investigações conjuntas sobre os fenômenos da radiação, descobertos por Antônio Wayne. 8 anos depois, recebeu o Prêmio Nobel da Química em 1911, em reconhecimentos pelos seus serviços para o avanço da química. Pela descoberta dos elementos rádio e polônio, o isolamento do rádio e o estudo da natureza dos componentes desse elemento, com uma atitude desinteressada, não patenteou o processo de isolamento do rádio, permitindo a investigação das propriedades deste elemento por toda a comunidade científica. O Prêmio Nobel da Química foi-lhe atribuído no mesmo ano em que a Academia de Ciências de Paris O Prêmio Nobel da Química foi-lhe atribuído no mesmo ano em que a Academia Científica de Paris a rejeitou para sócio. Após a votação por ganhar, Edward Bragg tentou perdido a admissão apenas por um voto. Foi assediada por muitos físicos e produtores de cosméticos que usavam material radioativo sem precauções. O ano de 2011 também marca o 100º aniversário da fundação, em Paris, da Associação Internacional das Sociedades de Química. O Ano Internacional da Química, 2011, tem a finalidade de melhorar a compreensão e a valorização da química pelo público. A Unesco foi fundada em novembro de 1945 como uma agência especializada nas Nações Unidas, com a finalidade de contribuir para a construção da paz, o combate à pobreza, o desenvolvimento sustentável e o diálogo intercultural através da educação, ciência, cultura e comunicação. A Unesco atua como um laboratório de ideias e uma agência normatizadora para definir acordos internacionais nos assuntos de delicadeza ética e emergência. A organização também serve como uma câmara de compreensão. A Unesco promove a cooperação internacional entre seus 193 Estados-membros e 6 membros associados. Seus programas em foco dentro das ciências da natureza promovem a mobilização dos conhecimentos científicos e da política de desenvolvimento sustentável nas áreas das ciências básicas, educação, ciência ecológica e ciências da terra, ciências da água e mudança. A União Internacional da Química Pura e Aplicada, IUPAC, foi fundada em 1919 pelos químicos da indústria e da academia. Por quase 90 anos, a IUPAC conseguiu promover a comunicação a nível mundial nas ciências químicas e a unir acadêmicos do setor químico, industrial e público em uma linguagem comum. Ela ainda foi fundadora do Instituto do Rádio em Paris, onde se formaram cientistas importantes. Em 1922, tornou-se membro associado livre da Academia de Medicina. Marie Curie morreu de leucemia, perto de Salanches, na França, em 1964, devido seguramente à exposição maciça à radiação durante seu trabalho. A sua filha mais velha, Irene Joliot Curie, recebeu pela mãe o 2º Prêmio Nobel da Química em 1965, que lhe foi atribuído no ano seguinte à sua morte. O seu livro, Radioactivität, escrito ao longo de vários anos, publicado a título póstumo, é considerado um dos documentos fundadores dos estudos relacionados com a radioatividade clássica. Em 1995, seus restos mortais foram trasladados para o Panteão de Paris, tornando-se a primeira mulher a ser sepultada neste local. A sua filha Eve Curie escreveu a mais famosa biografia da cientista, que foi amplamente traduzida em vários idiomas. Em Portugal, é editada pela editora Livros do Brasil. Esta obra deu origem ao argumento de um filme de 1943, Madame Curie, realizado por Mervyn LeRoy e com Greer Garson no papel de Marie.
Foram também feitos 2 telefilmes sobre a sua vida: Marie Curie, More dans Medicité Way, em 1957, e Marie Curie, Une certaine jeune fille, em 1965. Além de uma minissérie francesa, Marie Curie, Une femme honorable, em 1991. O elemento 96 da tabela periódica, o cúrio, símbolo CM, foi batizado em honra do casal Curie. Durante o Ano Internacional da Química, serão planejadas atividades tais como: potencializar o reconhecimento da química como a ciência indispensável para a sustentabilidade de todos os processos vitais da atualidade. A química, apropriadamente chamada de ciência central, se traduz como uma pesquisa profunda filosófica, sendo ao mesmo tempo uma investigação científica aplicada à química como ciência é fundamental para a compreensão da humanidade e a sua ação sobre nosso planeta. Aumentar o interesse dos jovens pela química, a fim de assegurar os jovens sejam atraídos e mobilizados por essa ciência central que é a química. O Ano Internacional da Química terá como papel de difundir os benefícios incalculáveis que a química pode oferecer à humanidade através da manipulação dos recursos naturais existentes, sempre da forma ética e sustentável. Gerar entusiasmo para o futuro criativo da química. Ampliar a compreensão de todos os povos para os benefícios advindos do nosso amplo reconhecimento da importância do desenvolvimento da química para a resolução dos problemas que atualmente afligem a humanidade. Comemoração ao 100º aniversário do Prêmio Nobel de Marie Curie e ao 100º aniversário da fundação da Associação Internacional da Sociedade Química. O ano de 2011 marca o 100º aniversário do Prêmio Nobel Químico atribuído a Marie Curie, em reconhecimento de sua descoberta dos elementos rádio e polônio, ao extraordinárias realizações. A química é uma ciência que se reflete de várias maneiras no nosso cotidiano. Ela está presente em tudo. Sabendo aproveitar dessa ciência o máximo possível, a gente vai ter muitos benefícios. Ao contrário, poderá prejudicar e poluir a natureza e, consequentemente, prejudicar aos animais e a nós mesmos. Em tudo a química. Alguns exemplos são combustíveis, adesivos, corantes, bebidas, na saúde, nos alimentos, medicamentos, até mesmo no nosso corpo. E se a gente olhar nas bulas, nas etiquetas de blusas ou nas embalagens de alimentos, a gente vai ver que tem substâncias químicas entre os componentes. E como a gente ia viver sem a química? Não teria como. Haveria a carência de alguns elementos essenciais no nosso organismo, não haveria elementos químicos da natureza para ter o remédio, os nossos eletrônicos não funcionariam, e a gente não ia poder escovar os dentes, a gente ia ficar com a boca fedida. Por isso que a química é fundamental, e não teria como viver. Por isso que a química é fundamental para a nossa vida.